Embora esta máquina tenha sido bastante reparada, seu design, especialmente o da pequena cor trigo, certamente evocará memórias em muitos. Até hoje, as barracas de costura na entrada do mercado de vegetais ainda usam esse tipo de máquina. Isso mesmo, este episódio é sobre a restauração de uma máquina de costura antiga. Trata-se de uma máquina de costura manual para telas, fabricada em 1933 pela empresa Singer. Na China, Singer também é traduzido como Shengge. A máquina que está sendo restaurada está sendo trabalhada pelo mestre restaurador turco Natra Restoration. Comparada às máquinas manuais operadas por pedal com as quais estamos familiarizados, esta é mais prática. Claro, ela também suporta a operação por pedal, como pode ser visto pelo trilho-guia na manivela. Esta máquina é bastante antiga. Com mais de 100 anos de história, este projeto de Nago não só restaurará perfeitamente esta máquina centenária, como também criará uma pintura personalizada, tornando-a uma máquina de costura única. Acompanhe a câmera e assista. Devido à sua idade, severa oxidação e inúmeras peças, o processo de desmontagem é extremamente difícil. Nago utiliza diversas ferramentas de desacoplamento e um soprador térmico para auxiliar na desmontagem. Felizmente, a maioria das peças não está danificada, estão apenas enferrujadas. Já que estamos falando da história das máquinas de costura, embora um protótipo tenha surgido já em 1790, posteriormente, existiram vários estilos de máquinas de costura, mas devido a problemas de projeto e uso, elas não ganharam popularidade generalizada por muitos anos. Foi somente em 1850 que o engenheiro Singer projetou e inventou uma máquina de costura superior e mais prática. Em 1855, ele fundou a Singer Company e lançou sua primeira máquina de costura prática. A máquina de costura Singer tornou-se imediatamente popular e, com melhorias e iterações contínuas, sua participação no mercado aumentou constantemente. Em 1860, a Singer havia se tornado a maior fabricante de máquinas de costura do mundo. Em 1890, sua participação no mercado atingiu impressionantes 90%, um monopólio completo de toda a indústria. Por falar nisso, você já se perguntou por que, quando pensamos em máquinas de costura, imaginamos uma máquina preta em formato de arco? E independentemente do passado ou do presente, manual ou elétrica, seu formato e estilo permaneceram praticamente inalterados. Isso nos leva a um produto crucial neste setor, a máquina de costura da série 27, produzida pela Saunders entre as décadas de 1960 e 1980. A versão moderna posterior foi renomeada para modelo 127. Foi a primeira máquina de costura da Saunders a utilizar a tecnologia de compressão por vibração. Discutiremos essa tecnologia mais adiante. Excelente design funcional, acabamento primoroso, sua aparência e materiais robustos resultaram em milhões de unidades vendidas. O corpo principal é feito de aço maciço e todas as peças podem ser facilmente substituídas. Portanto, esta máquina foi projetada principalmente para conserto, não para substituição. Mesmo 20 anos depois, ainda é possível ver pessoas usando esta máquina. Seu design influenciou o estilo de todas as máquinas de costura subsequentes, dando a impressão de que é assim que uma máquina de costura deve ser. O modelo 128 que Nago restaurará desta vez é uma versão menor, com 3/4 do comprimento do modelo 27, uma versão portátil que pode ser transportada como uma mala. Finalmente, a manivela será cortada. Então, a máquina de costura agora está pronta. Primeiro, ela passa pela etapa de jateamento de areia. Nago usa jateamento de areia para remover a ferrugem da camada externa das peças. Desta vez, o material de jateamento é corinto branco muito puro. Após o jateamento de areia, uma escova de aço é usada para polir e remover a aspereza e as rebarbas da superfície, alisando-a. Para os pés da máquina que não podem ser polidos, é usada uma esmerilhadeira. Para peças grandes e pesadas, como a placa de base e o corpo principal, uma máquina modular com escova de aço é usada para o alisamento. Os pequenos furos são feitos por uma fresadora elétrica. Você pode ver que após a remoção da ferrugem, todas as peças têm uma sensação sólida. Isso é uma prova da qualidade dos materiais usados naquela época. Eu realmente não sei qual espécie grande inventou o termo sucata planejada.
Em seguida, todas as partes alisadas foram polidas. As peças pequenas foram tratadas com uma esmerilhadeira com disco de lã e massa de polimento. As peças grandes e volumosas foram tratadas com uma politriz. Peças pequenas, como parafusos, foram lixadas e limpas com uma furadeira e lixa d'água. Após a limpeza, também foram polidas. Agora, olhando para a base, como a anterior estava irrecuperável, comprei uma base laranja usada em bom estado pela internet. O vendedor foi muito gentil e até incluiu vários acessórios, incluindo o amortecedor vibratório em forma de bala. Embora a nova base esteja em melhor condição, no entanto, ainda precisa de alguns reparos. Como não há marcas obviamente de oxidação externas, as marcas de oxidação internas serão lixadas com uma máquina e em seguida será aplicada uma camada de verniz marrom avermelhado com acabamento de carvalho vintage. Agora, os puxadores de madeira serão tratados. Após a limpeza, será aplicado óleo de linhaça como revestimento protetor. Agora chegamos à etapa de pintura. Essas divisórias de metal em relevo serão pintadas com um acabamento laranja avermelhado brilhante. Para os acessórios, foi usado um preto brilhante, enquanto os dois corpos principais e as placas de base mais robustos receberam uma pintura preta fosca, discreta e elegante. Apesar de serem todos pretos, essa técnica revela diferentes camadas. Nesta etapa, não foi aplicado primer, o que demonstra falta de cuidado. No entanto, o acabamento da pintura ainda é bastante liso, indicando que o processo inicial de alisamento foi eficaz. Por fim, o icônico logotipo e os desenhos requintados foram gravados a laser. Com todas as peças reparadas com sucesso, iniciou-se a fase de montagem. Primeiro, a base foi montada. Como se trata de uma máquina portátil, a base é particularmente importante, pois a principal diferença entre esta máquina de costura de tela e a máquina de costura de brinquedo do episódio anterior é que a de tela possui uma linha de baixo. Essa linha de baixo precisa ser trabalhada dentro da base. A máquina de costura de lâmina plana realiza sua função de costura entrelaçando as linhas superior e inferior, como mostrado na imagem. Embora saibamos, o princípio é claro, mas como aplicar esse princípio fundamental de forma eficaz tem sido um desafio para os engenheiros por muitos anos. No início do século XIX, as máquinas de costura geralmente utilizavam um alimentador transversal com movimento linear horizontal. No entanto, esse método resultava em um desgaste significativo e era propenso a travamentos de linha. Em contrapartida, o alimentador vibratório inventado posteriormente utilizava uma trajetória em forma de arco, reduzindo o movimento mecânico. Isso significava menos fricção, menos desgaste, mais velocidade e mais confiabilidade. A máquina de costura modelo 128 que foi reparada utilizava um alimentador vibratório. Embora a família Singer tenha sido a primeira a instalar essa tecnologia em máquinas e promover seu uso generalizado, curiosamente, o alimentador vibratório. A redução do tamanho da máquina de costura não foi inventada pela família Singer. Isso nos leva ao próximo tópico interessante: as guerras de patentes. Como mencionado no início do vídeo, quando o engenheiro Singer desenhou e inventou a primeira máquina de costura, ele combinou excelentes ideias de design encontradas no mercado. Essa abordagem de design baseada nos pontos fortes de cada empresa resultou em muitos problemas e resultou em inúmeros processos para a família Singer. Naquela era de abundância de talento, todos os fabricantes de máquinas de costura, em algum grau, compartilhavam ideias de design. 3 foram particularmente importantes: a tecnologia de costura com tela, a tecnologia de alimentação de 4 movimentos e a combinação de agulhas verticais e superfícies de costura horizontais. Pode-se dizer que, ao longo do século XIX, no meio da guerra de patentes, cada empresa tentou processar as outras por infringirem suas patentes, desencadeando uma guerra de patentes conhecida como a Guerra das Máquinas de Costura. Em 1856, 4 empresas, Santgard, Howe, Wheeler-Will e Groove-Becker, reuniram todas as suas patentes para formar a Aliança de Patentes. Detentoras de um grande número de patentes, puseram fim à guerra. Por fim, todos os outros fabricantes de máquinas de costura tiveram que obter uma licença de patente da Aliança por $15 por máquina. Essa Aliança de Patentes foi a primeira do tipo na história dos Estados Unidos. Voltando ao vídeo, a montagem geral está se aproximando da fase final. A montagem de toda a máquina é muito complexa e difícil de entender.
Se você não a entender, pode consultar esta vista em perspectiva da patente. Além disso, a versão padrão 127G, excluindo o pedal e outros acessórios, pesa consideráveis 12 quilos, o que a torna bastante difícil de transportar. Portanto, a versão 128 menor e mais prática tornou-se necessária. Além disso, toda a série 27 tem muitas ramificações e modelos. Embora todos apresentem algumas pequenas variações, muitas peças são intercambiáveis. Finalmente, após a instalação dessas placas de cobertura vermelho-alaranjadas, a restauração desta máquina de costura provincial de 1933 está completa. Observe a comparação do antes e depois. Antes da restauração, parecia um artefato recém-descoberto, à espera de ser descoberto. Após a restauração, renasceu. O uso engenhoso de uma placa de cobertura vermelho-alaranjada adicionou um toque de dinamismo moderno ao preto,